para você que nos assiste no Ana Justra no Ar. Hoje estamos com o presidente da associação, Antônio Carlos Parente, e com o advogado da Ana Justra, Johan Romanay. Olá, senhor Antônio Carlos. Olá, Romanay. Obrigada por estarem aqui conosco. Nesta videoconferência em que eu estou aqui em São Paulo e os dois estão em Brasília, nós viemos trazer duas boas notícias em meio a esse momento de dificuldade que o Brasil e o mundo vêm passando. A primeira boa notícia é a expansão da Ana Justra para a Ana Justra Federal. E a segunda boa notícia trata dos benefícios das conquistas judiciais encampadas pela associação. Bom, primeiro nós vamos começar falando com o presidente da entidade, o Antônio Carlos. A Ana Justra é reconhecidamente forte e vitoriosa, com conquistas judiciais que já beneficiaram e beneficiam milhares de servidores. Podemos dizer também que é uma entidade, uma referência de entidade, de sucesso para todo o Brasil. Qual é, então, o objetivo da expansão da Ana Justra para a Ana Justra Federal e como os servidores podem esperar esse novo momento da associação? Bom, quero agradecer a audiência de todos e dizer que a Ana Justra se orgulha muito por ter conquistado muitas batalhas em relação a benefício dos servidores públicos da Justiça do Trabalho. Nós hoje nos consolidamos como uma associação referência no país, tanto em relação à área jurídica como em relação à área de benefícios. Podemos ser considerados realmente, acho que talvez a maior associação de servidores públicos do país hoje. E temos uma boa notícia, como você disse, no sentido de trazermos agora para o âmbito da associação, da sua competência, os servidores da Justiça Federal, Militar e Eleitoral, que é uma reivindicação muito antiga da categoria. Nós já tivemos problemas quando da edição de plano de carreira, sem poder participar dos movimentos, por quanto não abrangimos toda a categoria. Deixamos de atender também os servidores da Justiça Federal em várias reivindicações, como, por exemplo, o processo dos quintos, que hoje tivemos uma redundante vitória com seu trânsito em julgado e reconhecimento pelo Supremo, e os servidores da Justiça Federal têm uma certa dificuldade, porque o reconhecimento deles, na sua grande maioria, foi por decisão administrativa, não ação embarcada pela decisão do Supremo. Então, nós nos sentimos honrados e na obrigação de auxiliar de servidores desse outro âmbito do Poder Judiciário. Discutimos muito em assembleia com os associados da Ana Justra e temos certeza que vamos poder oferecer bons momentos, tanto na área jurídica como de convênios. É um momento que o país atravessa é muito difícil e a gente tem procurado fazer com que essas dificuldades sejam minoradas com benefícios diretos, tanto na área jurídica como a gente tem uma área muito forte de convênios. Nós estamos agora, recente, uma parceria com o Banco de Brasília, onde nós vamos oferecer as melhores condições de mercado em todos os níveis financeiros, crédito imobiliário a juros de 6,49 ao ano, crédito consignado a 0,89 com a melhor taxa do mercado. Enfim, vamos procurar fazer com que o servidor sinta o menos possível esse impacto na economia, impacto esse que a gente já vem sentindo há alguns anos. E com essa nova onda dessa pandemia vai ficar mais difícil ainda. Mas estamos aqui firmes e fortes, convocando a todos para juntos fazermos o melhor para a categoria. Obrigado. Obrigada, Antônio Carlos. Bom, agora sobre a questão jurídica, com essa expansão. Romanay, com a Ana Justra Federal, a Ana Justra passa a representar os servidores de todos os ramos do Poder Judiciário da União. Para o servidor atual, para o associado atual, o que muda? Pronto, para o servidor atual, nada. Ele vai ter apenas mais um enriquecimento, uma força com outros colegas, porque quando se trata da situação funcional, obviamente, todos estão juntos. Como falou o presidente, muitas vezes, em razão dessa diferenciação, não era permitido à Ana Justra participar de negociação e fortalecer as reivindicações dos servidores. E isso realmente tem sido muito importante. Cada vez mais estamos caminhando para um momento em que vai prevalecer a força do convencimento, o embate está sendo substituído pelas relações, por assim dizer, diplomáticas,
e que tornam efetivo, reconhecendo a força de trabalho, a importância da modernização do Poder Judiciário e, com isso, a valorização dos servidores. Isso, na realidade, vai dar força a todos os servidores, porque quanto maior a representatividade da ANAJUST, maior benefícios vai poder ser trazido tanto para os servidores atuais, para os filiados atuais, quanto os próximos colegas que, com certeza, se filiarão para juntos crescer e tornar mais forte essa luta que tem sido vitoriosa ao longo do tempo. Certo, como nós dissemos anteriormente, né, como nós ressaltamos, o reconhecimento dessa ousadia e competência, né, da assessoria jurídica, do campo jurídico, né? E como advogado da associação, quais conquistas o senhor avalia como aponta, né, como emblemática para os servidores que a ANAJUST teve até hoje? Olha, foram várias as conquistas, tanto na defesa individual quanto na defesa coletiva dos servidores, mas sem dúvida a mais relevante, a que maior simboliza tanto a força, a perseverança e a importância dessa parceria da Ibanez Advocacia com a ANAJUST, que já debutou e está indo aí para a idade adulta, porque nós tivemos uma situação muito grave em relação a esses quintos, que todos sabem, eram parcelas que os servidores incorporavam pelo exercício de função comissionada, sobretudo os servidores mais antigos. Isso foi extinto, mas ficou um período em que havia essa discussão, se entre abril de 98 e setembro de 2001, as pessoas que exerceram essas funções iriam poder incorporar essas parcelas de quintos. Não obstante o julgamento, até mesmo em recurso repetitivo, ou seja, em precedente vinculante, que obriga os outros órgãos do Poder Judiciário pelo STJ, o Supremo, e no ano de 2015, decidiu que esse direito estava extinto. Na realidade, todos iriam perder, inclusive teriam que desincorporar. Só ficou ressalvado que eles não tinham que devolver o que receberam. Mas você imagina, tinha gente que ia ter, numa época de cada vez mais compressão salarial, perder 3, 4, 2, 5 mil reais. Isso ia desorganizar a vida completamente. Mas, em boa hora, nós, com a força dos dirigentes da ANAJUST, com as estratégias que a Ibanez Advocacia adotou, com a paciência, a perseverança que marca a atuação dos advogados, conseguimos convencer os ministros do Supremo Tribunal Federal e, em segundos embargos de declaração, eles revisaram esse posicionamento deles para compreender que aquelas situações transitadas em julgado, como é o caso da ANAJUST, em que obteve uma ação judicial transitada em julgado, e por último agora, até mesmo a ação rescisória, que teve o pedido rejeitado, a ação rescisória ajuizada contra essa sentença que garantiu a incorporação dos quintos no período de abril de 98 a setembro de 2001, essa ação, inclusive, transitou em julgado. Então, agora está definitivamente transitado em julgado esse direito, essa conquista dos servidores. E isso, obviamente, foi feito com muita luta, com muita perseverança e com apoio fantástico e sempre coerente, sempre convergente de todos os filiados que sempre apoiaram as grandes lutas e as grandes batalhas encabeçadas pela direção dessa grande associação. Certo. Com a manutenção da incorporação dos quintos, então, quais benefícios jurídicos para os servidores que venham, então, a se associar a partir de agora na ANAJUST Federal? Olha, nós tivemos o cuidado, e diante dessas oscilações que sempre tem no Brasil, nós tivemos o cuidado de ajuizar uma ação, que na época existia a ação interruptiva da prescrição, a ação cautelar, de modo que até junho deste ano de 2020, para os servidores que se filiarem à ANAJUST, hoje a ANAJUST Federal, poderão participar e usufruir desse título judicial transitado em julgado. Por quê? Porque, em primeiro lugar, quando o Supremo disse que as sentenças transitadas em julgado, que reconhecem o direito à incorporação de quintos, deveriam ser respeitados, não obstante o entendimento posterior do Supremo, de que esse direito não poderia ser mais exercido, assegurou que todos aqueles que fossem beneficiados por essa sentença pudessem fazer parte, ser beneficiados numa execução promovida pela ANAJUST. Nesse caso, também transitou em julgado uma questão que havia uma discussão e depois o Supremo modificou, é que se reconhecia a ampla legitimidade das associações de maneira geral, para representar todos os seus filiados. E essa questão também transitou em julgado no processo da ANAJUST. Significa dizer, ou seja, independentemente da data da filiação, que o Supremo posteriormente disse o seguinte: somente os servidores que tiverem
associados no momento do ajuizamento da ação de conhecimento, ou seja, 2004, poderiam ser beneficiados. Acontece que na própria ação ficou claro que a legitimidade da ANAJUSTRA é ampla, é total, representa todos os seus filiados, independentemente do momento da filiação, independentemente se eram antes, depois ou no início da execução. Então, essa decisão do Supremo beneficiou duplamente os filiados da ANAJUSTRA e os que vierem a ser filiados da ANAJUSTRA até junho de 2020. E isso também se aplica, a gente vai falar um pouco mais na frente, né, Leandra, sobre essa questão do RIRA, que é uma diferença de imposto de renda, que a ANAJUSTRA também foi vencedora, e isso também permite que muitos servidores de todo o Poder Judiciário da União, se filiando à ANAJUSTRA, venham a se beneficiar, como estão sendo beneficiados os atuais filiados. E por que só a ANAJUSTRA possui a oportunidade de ingresso nessa demanda? Não caberia aqui a aplicação do Instituto da Prescrição? Como eu havia dito, nós tivemos o cuidado de ajuizar uma ação para interromper a prescrição e permitir que, com isso, prolongasse o prazo. Em vez dos 5 anos, vai para 7,5, por exemplo. Por quê? Porque nós tivemos o cuidado, até porque nesse benefício dos quintos, além dos próprios quintos, existem outros acessórios que a gente vai cobrar agora para os filiados da ANAJUSTRA, que de respeito à questão de diferença de juros, a questão de incidência de contribuição previdenciária. Então, tudo isso não se fez antes, porque na realidade, a gente havia perdido o direito aos quintos. Se havia perdido o direito aos quintos, não ia ter direito aos acessórios. Mas com essa consolidação da vitória, não só o direito aos quintos, mas como também desses acessórios e, sobretudo, essa questão também. Por exemplo, na ação do RRA, que é uma repetição de débito, uma devolução de imposto de renda pela forma da diferença da tributação, esse imposto, por exemplo, muitas entidades, muitos sindicatos, muitas associações, muitos servidores não ajuizaram essa ação. Como nessa ação do RRA também ficou garantido a ampla representatividade da ANAJUSTRA, as pessoas que se filiarem agora também poderão se beneficiar dessa outra demanda, que inclusive está em fase avançada. Várias pessoas já receberam as suas diferenças. Graças a Deus temos tido uma condição de trabalhar e a vara onde tramita, os servidores estão de parabéns, os juízes. A gente tem conseguido dar uma velocidade ímpar nesse tipo de execução, porque a gente sabe das dificuldades da justiça, trabalha sempre em cooperação e, graças a Deus, a experiência que a gente tem acumulado durante esses anos todos tem sido revertida em favor da velocidade e em benefício de todos os associados da ANAJUSTRA. Certo. Então, o prazo para ingresso na ação é dia 30 de junho, né? A ANAJUSTRA também obteve decisão favorável na ação de RRA, que é decorrente dos quintos. No ano passado foram realizados os primeiros saques e a estimativa é que em 2020 mais de 4.000 RPVs e precatórios sejam expedidos. Os novos associados também podem fazer parte dessa demanda? Perfeitamente. Como eu lhe disse, como nessas ações elas transitaram em julgado, garantindo a ampla legitimidade, a ampla representatividade da ANAJUSTRA para todos os seus associados, significa dizer que se pertence à categoria e se filiou, passa a ter legitimidade, pode ser representada pela ANAJUSTRA, como todos os outros que estão sendo beneficiados agora. Então, essa decisão do Supremo que foi posterior, no RE 573232, em que limitou a representatividade, ou seja, os limites subjetivos da demanda, que a gente chama tecnicamente, ou seja, a capacidade que uma associação tem de representar os seus filiados, e isso fez com que a ANAJUSTRA tivesse uma condição ímpar de poder representar não só os seus filiados atuais, mas como todos aqueles que, em razão da mudança do estatuto para a ANAJUSTRA Federal, incorporando todos os outros ramos do Poder Judiciário da União, esse título judicial viesse a beneficiar todos eles. Certo. Quais outras ações estão abertas para esses novos servidores que ingressarem à ANAJUSTRA Federal, né? Lembrando que esses servidores que podem ingressar à ANAJUSTRA Federal são servidores dos Poderes Judiciários eleitoral, militar, federal, trabalhista e também dos conselhos e tribunais superiores, né? Olha, as ações normalmente elas beneficiam a todos porque a estrutura remuneratória é basicamente a mesma, na realidade é a mesma, né, dos planos de cargos e salários,
dos servidores, a estrutura é a mesma. Nós, recentemente, tivemos uma vitória na ação da GAGE, basicamente, simplificadamente, para que essa gratificação de atividade judiciária passasse a ser considerada vencimento e sobre ele incidisse as demais parcelas remuneratórias. Isso também é outro ganho, faz com que o servidor tenha a garantia de que o seu salário não vai sofrer cortes no futuro, que não vai sofrer redução em razão da aposentadoria e, obviamente, permitirá também um aumento salarial numa época que é muito difícil conseguir isso de forma negociada, de forma pelo Poder Legislativo. Então, os servidores que se associarem agora também se beneficiariam tanto dessas ações que já estão em fase avançada de execução, como a ação do RRA, o quintos e acessórios de quintos, como também dessa ação da GAGE, que com certeza nós também haveremos de conseguir uma tramitação mais célere para que a gente logo possa iniciar a fase de execução e assim trazer mais esse benefício efetivo, concreto, real para os servidores e para a situação remuneratória de cada um dos associados da Anajustra. Uhum. Como que esses servidores eles podem, após se filiar, fazer o ingresso da ação? É necessário enviar os documentos? Pode ser feito pela assinatura eletrônica? A Anajustra disponibiliza no site todas essas formas de poder se filiar, mas, em resumo, tudo pode ser feito eletronicamente, por meio da internet, com toda a segurança, com toda a condição, até porque ela tem um handicap, um know-how muito grande no tratamento dessas informações e, sobretudo, numa época agora que a gente está sendo forçado a acelerar essas relações virtuais e torná-las mais efetivas em benefício da humanidade, nós estamos completamente em condição, a Anajustra está totalmente em condição, uma simples visita ao site, tem condição de atender por telefone, por e-mail, diretamente por chat. Então, assim, nós temos todas as condições de atender a pessoa só consultando o site de Anajustra, colocou a Anajustra no Google, vai lá, clica, recebe todas as informações, tem todo o suporte para rapidamente se tornar um filiado e assim poder ingressar com as ações. Os documentos são obtidos diretamente nos órgãos de pessoal. Nós temos uma estrutura de contadoria muito rápida e eficiente, que conhece todos os padrões de cálculo, isso facilita a tramitação dos processos, facilita e agiliza a rapidez com que as ações são ajuizadas e, obviamente, também com o resultado final do recebimento, que é o que importa, dos valores devidos aos nossos associados da Anajustra. Certo. Romonai, especialmente nessas ações, né, que tem esse prazo mais curto para ingresso, é possível a gente fazer uma estimativa ou uma previsão de quando elas passam a beneficiar esses servidores? Olha, as ações que a gente iniciar aqui uma execução, como essas do RRA e essas questões do quinto, nós estamos só esperando a publicação do acordo, uma formalidade tem que cumprir, mas os precatórios, ou seja, precatório é aquele sistema de pagamento em que os valores acima de 60 salários mínimos têm que ser inscritos no orçamento de um ano para ser pago no ano seguinte. Então, a gente imagina que inscreverá todos os precatórios até o próximo ano, até julho do próximo ano, na pior das hipóteses, e as requisições de pagamento, que são pagas em torno de 60 dias, essas são feitas mês a mês, sempre estão sendo pagas. Então, vão ser pagos o que for, normalmente essas questões de RRA, uma grande parte é pagamento por RPV, que é requisição de pequeno valor, ou seja, até 60 salários mínimos, e isso é feito no curso do ano, isso é feito rapidamente, tem sido feito, o volume tem sido razoável de pagamentos, e os precatórios a gente inscreve até o próximo ano, para que as pessoas possam, em 2022, receber tranquilamente os valores que lhes são devidos. Uhum. Para que a gente possa esclarecer, assim, por fim, né, principalmente para os novos associados, né, quais as demandas jurídicas essa área, esse setor jurídico da Anajustra, ele atende? São demandas coletivas, demandas individuais ou de interesse coletivo? Que tipo de demandas são essas? Nós temos essa parceria antiga que a gente faz do escritório, e uma parceria de muito sucesso. A gente faz basicamente nas ações coletivas e elas na realidade, dão um ganho fantástico porque não precisa replicar milhares de ações do mesmo assunto. Mas também existe um convênio muito antigo feito entre a Anajustra e o Escritório de Advocacia, exatamente para atender os casos individuais, são os valores
cobrado de forma simbólica, apenas para sustentar os custos do escritório, e a gente fazer essas demandas individuais. Infelizmente, ele não pode atender todas as demandas individuais, porque isso sairia, na realidade, seria muito mais caro, tanto para o associado quanto para a associação. Mas a gente atende sim as demandas individuais, elas são encaminhadas, são tiradas dúvidas por e-mail, são tiradas dúvidas por atendimento telefônico, são encaminhadas todas as demandas. A Anajusta tem uma estrutura e a Anajusta tem uma direção de cobrança firme com o escritório, que faz com que a gente se mantenha sempre atualizado nos cumprimentos dos nossos prazos, nas respostas às demandas dos servidores associados e no acompanhamento de todas as demandas. Então, no site estão também disponíveis todas as informações, as ações que a gente trata, como é feito isso, os detalhes são os que não for poder esclarecer eventualmente, também tem suporte telefônico, mas o site é muito bem estruturado, muito bem feito e tem atendido de forma formidável a todas as demandas dos associados. Uhum. Ótimo, obrigada novamente aos senhores, por terem nos atendido. É muito bom darmos essas boas notícias para os nossos associados, para os novos associados que podem se filiar à Anajustra. Obrigado. Muito obrigado e vamos encerrar essa quarentena, se Deus quiser, para retomar a vida com muita força. Amém. Muito obrigado. Isso, amém. Bom, obrigado você também que nos assistiu. O Anajustra no Ar fica por aqui, mas nós deixamos o nosso convite. Conheça a Anajustra Federal, uma associação que nasce com reconhecimento e expertise de uma grande entidade associativa. Qualquer dúvida, acesse os nossos canais de atendimento e até breve.